Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabaga, aqui você tem vídeos de Espiritismo todos os dias. Verifica se você já está inscrito no canal e já deixa seu like aí antes do vídeo iniciar. Bom, vamos lá então. Vou contar uma história para vocês que aconteceu esses dias. Quando eu estava em Ilhabela, né, eu gravei uns vídeos. Inclusive foi o seguinte, aconteceu o seguinte. Eu não sou muito bom para contar a história, mas vamos lá, né? Eu cheguei na praia para gravar o vídeo. Então eu cheguei bem cedo. Exatamente numa praia tranquila e ainda bem cedo para que ninguém me atrapalhe, né? Aí eu cheguei na praia e os espíritos falaram assim para mim, não, você vai lá ali para as pedras, né? Eu falei, putz, mas ali tá muito no canto. Ele falou, não, vai lá, grava lá. Eu falei, tá bom, fui até lá, coloquei o meu tripézinho lá e comecei a gravar os vídeos. Aí gravei um, gravei dois. Aí quando eu tava gravando lá pro terceiro, eu vi um menino vindo. Só que olhem só que interessante. Eu tava gravando o vídeo, terminando de gravar o vídeo, o menino veio, e aí acabei o vídeo, né? E fiquei pensando assim, caramba, esse cara vai me atrapalhar, né? Mas tudo bem, vou esperar ele passar e vou continuar gravando. Só que eu tava preocupado em não esquecer os temas que eu ia falar. Não tava preocupado com o menino. Aí, ele foi chegando perto e um espírito falou assim pra mim, ele vai tentar te assaltar. Aí eu olhei, vi que ele não tava com arma nem nada, pensei, esse magrelo aí vai me assaltar como, né? Só que eu achei engraçado, por que o espírito falou isso? Porque eu não fiquei com receio, né? Era um menino de, sei lá, 14 anos, 15 anos. Ah, porém, eu comecei a me perguntar, por que eles estão falando isso pra mim? Só que eu não conhecia o espírito que tava falando isso pra mim. Aí o menino parou e falou, você tá gravando? Aí eu comecei a conversar com ele e tudo. Aí veio um espírito amigo meu e falou assim: fala pra ele que ele tem que tratar bem a mãe dele. Aí eu perguntei, começamos a conversar. Aí ele falou assim: não, eu tô de saco cheio de ficar aqui, porque eu morava em São Paulo, mas agora eu moro na praia com a minha mãe, mas minha vida mudou muito. Eu tô brigando muito com ela. Aí eu falei que o espírito tinha me falado pra falar, né? Até, vamos dizer, dei até uma dramatizada, mas porque faz parte às vezes, né? Por exemplo, se o espírito me diz para falar isso, é porque com certeza tinha alguma coisa ocorrendo que eu não tinha noção do que era. Então eu falei para ele: não, eu maltratei minha mãe, hoje em dia eu me arrependo muito. Mas não aconteceu isso. Mas eu tive que falar, né? Às vezes a gente fala isso para o bem do menino, né? Mas aí eu falei umas coisas que é verdade mesmo. Porque mãe você não escolhe, né? Você pode escolher sua esposa, pode escolher seu marido, você pode, mas a mãe você não escolhe. Por quê? Porque a gente vem realmente com diferenças com os nossos pais, às vezes, né? Nesse caso, como desse menino. Então ele provavelmente tem uma expiação com a mãe dele, algum motivo que ele tem que se acertar. Então, faz parte, né? Por isso que eu falei isso. Eu falei pra ele, ó, se fosse uma namorada, alguma coisa assim, você poderia simplesmente não se preocupar, terminar com ela e acabou. Mas a mãe você não escolhe. Se ela nasceu, quer dizer, se você nasceu filho dela, tem algum motivo. Então você tem que tratar ela bem e tudo. Ele falou, mas eu tento, mas é muito difícil. Eu falei, não. Você tem que realmente tentar, realmente entender. A mãe dele era espírita, segundo ele. Aí tudo bem, acabamos o papo, ele continuou e subiu nas pedras. Aí eu gravei mais um vídeo e fui sentar no lugar que eu tava. Daqui a pouco passou a mãe dele, procurando ele. A hora que a mãe dele viu ele, ficou desesperada. Saiu correndo, gritando, subiu nas pedras, pegou ele e passou discutindo com ele. Aí eu falei, caramba, aí eu entendi o que aconteceu, porque aí eu vi os obsessores em volta dele. O que falou pra mim que ele ia tentar me assaltar, falou assim, vai embora que ele vai te assaltar. Era, na verdade, um obsessor. Ele não queria que eu conversasse com ele. Porque ele sabia que eu ia fazer o possível para mudar a ideia na cabeça dele. E eu realmente fiz. E aí, o que meus amigos espirituais me contaram, né? Que na verdade ele estava pensando em se suicidar quando ele foi nas pedras. Por isso que a mãe dele ficou preocupada. Só que aí eu conversei com ele, né? Apesar de eu não ter resolvido o problema, eu coloquei muitas ideias na cabeça dele. E as ideias, na verdade, quando a gente coloca na cabeça de alguém, funciona assim, normalmente, né? Claro que cada caso é um caso, mas normalmente funciona assim. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando você pode falar algo que pode ajudar alguém, fale. Mesmo que pareça que a pessoa não absorva naquele momento. Você chega pra pessoa e fala assim, meu, você tem que parar de fumar, porque isso vai te matar, seu pulmão vai ficar ruim.
Você vai acabar morrendo de câncer de pulmão, vai para um umbral, etc. Que acontece muito. O cara na hora pode falar pra você, para, eu não ligo pra isso, eu não tenho medo de ir pra umbral, não, eu não tô nem aí, eu gosto de fumar e fumo mesmo. Porém, depois ele vai fazendo reflexões sobre aquilo que você falou. Mesmo que não sejam muitas reflexões. Só que em alguns momentos, quando ocorrer algo, por exemplo, ele tossir, ele ver algum doente, ele vai lembrar do que você falou ali. Entendeu? Então por isso que a informação ela é importante ser colocada, mesmo que pareça não fazer efeito. Sempre vai fazer um efeito. Se não fizer um efeito no cérebro da pessoa, faz no espírito também. Então eu coloquei aquelas informações para aquele menino para que ele reflita mais para frente e melhore. Mas naquele momento, segundo os espíritos, foi o suficiente para impedir, por exemplo, que ele pulasse nas pedras, né? Então assim, lição e moral da história, né? Os espíritos sabiam que aquele menino ia passar ali, ou então eles fizeram com que o menino passasse ali. Por isso que eles me mandaram para as pedras, porque se eu tivesse em outra região, onde eu queria ficar no início, eu não ia encontrar com ele, e eu não ia conversar com ele, pode ser que ele acabasse se suicidando, né? Então, dessa forma, eu consegui impedir, na verdade, né? Na verdade, não fui nem eu, né? Foram os espíritos, porque eu só fui ferramenta e não fiz nada demais. Mas, além disso, que é o mais importante no meu ponto de vista, eu coloquei algumas ideias na cabeça dele que ele vai refletir e mais para frente pode fazer com que ele mude o seu comportamento com a mãe. E aqui entre nós, os espíritos me falaram. A verdade é que o problema é que o menino é muito novo. A mãe dele não maltrata ele. Mas ele, como é pré-adolescente, morava com a avó, tem esses comportamentos, então tudo ele quer fazer, a mãe não quer deixar, então fica esse atrito, né? Na verdade, a culpa maior é do menino mesmo e não é da mãe. Então é isso, pessoal. Valeu. Deixe sua história abaixo, coloca o que você achou. Lembra sempre de compartilhar os nossos vídeos para poder divulgar o canal, né? Que assim seja.